Professor, há algumas semanas o senhor mencionou o Ultra Preventive Third e disse que o comprava via internet. Tentei adquiri-lo pela Amazon e obtive uma resposta de que sua importação estava vedada, amparada por determinada lei. Poderia me indicar como faz para comprá-lo? Tenho bastante interesse, pois sou uma adulta madura, com cardiopatias leves, hipertensa, tive AVC isquêmico em 2004. Como sequela, tenho lapsos de memórias que compenso com o uso do Tanacan 80. Acredito que o Ultra Prevent irá me ajudar sobremaneira. Olha, atualmente quem comprou para mim é uma amiga que tem que viajar, porque ela faz serviço internacional e ela traz dos Estados Unidos. Agora, um lugar que é fácil é Miami. Quem vai a Miami, compra lá. Tem um jeito de comprar. Se me der o e-mail dela, eu mando a resposta. Não, você tem que pegar o e-mail lá. Eu vou dar o nome. Ó, nós vamos dar o nome, eles vão te pegar o e-mail e ela então te dá a resposta. Tem um jeito. Agora aqui, professor, no livro psicografado por Vera Marquezine, A Casa do Escritor, há uma comunidade extrafísica que tem como especialidade a escrita. Essa comunex teria alguma relação com a comunidade conscienciológica, a escrita dos verbetes e cursos livres e com pandeiro e interlúdio? Essa pergunta surgiu antes de eu saber do curso Pandeirologia de ontem. Considere isso uma sincronicidade. É adequado analisar tal fato dessa forma? Quais seriam as indicações para eu ter ideia de que participei do pandeiro? Como promover retrocognições a respeito do último período intermissivo? Olha, o processo você tem que trabalhar com os problemas aí do parapsiquismo. Agora, eu não sei nada desse caso aí, dessa casa do escritor. O espiritismo está cheio de comunex literária, de tudo quanto é jeito. Desde que começou o processo de Nosso Lar, tem um monte delas. Agora, preciso saber o que é. As que nós estamos falando é coisa que eu vivi com isso. Então, o negócio não é só psicografia, não, é vivência. Agora, para estudar isso, vamos estudar o parapsiquismo. Começa pelo EV. O que levou a verbetógrafa a escrever esse tema? Você tem medo de ver consciex? Não, não tem. Essa não é... Pelo tanto de acoplamentário. Se você está falando é porque não tem medo. O povo que tem medo nem fala, não fala disso. Não, mas eu vi esse tema, eu achei importante retratar a espectrofobia pela experiência que eu estou tendo dentro do laboratório acoplamentário, que eu venho acompanhando uma turma já há algum tempo, e eu vejo que a grande parte das pessoas que chegam ali não conseguem desenvolver a clarividência porque teve um medo infantil, não conseguiu trabalhar com aquilo, e aquilo ocasionou bloqueios do frontochakra, coronochakra em si, e agora elas estão tentando aí recuperar esse tempo perdido, né? Então foi por isso. Professora Lília, já tive sonhos, provavelmente projeções, onde, no momento em que percebi que estava diante de uma consciência, despertei devido ao emocionalismo. Já fiz o acoplamentário e não tive clarividência. Quer dizer, deve ter feito uma vez só, né? Provavelmente. Não foram as 80 suas. Contudo, gostaria de ver consciência para compreender o que me rodeia, mas mesmo fazendo exercício de clarividência em casa, não consegui. Pode ser algum travão de outra vida? O que você recomendaria, além do trabalho com energias e exercício de clarividência? A questão do emocionalismo, ela falou ali, né, Valdo? Aquele emocional. Se você está com um processo muito emocional ainda, essa emoção exacerbada, ela vai interferir na questão do parapsiquismo. Trava tudo. Trava tudo, não tem como. Então, por isso que a gente recomenda fazer... E a pessoa fica casca grossa. Fica, ela permanece, né? É o termo que a gente usa. Então, por isso que a gente recomenda que você, pelo menos é o que eu fiz comigo, né? Não é fazer uma vez, uma tentativa de clarividência, uma tentativa, então eu tenho que insistir nisso. E outra coisa é a questão da sua estabilidade emocional. Então, começa a ler mais sobre o assunto, desdramatizar essa situação, né? Ver, pesquisar mais os assuntos de parapsiquismo, se habituar mais com isso, para formar aí sinapses, diminuir teu emocional, e nas práticas, com o tempo, com a persistência, isso vai diminuindo. Agora, eu gostei dessa piada, desse falar que você escreveu o artigo que está com medo. Essa é terrível. É justamente o contrário. Tem que falar isso aí, que uma pessoa, quando tem medo, ela evita o assunto.
O Você medo não. faz isso, né? Está enfrentando o assunto com todos os detalhes, mostra que não tem medo nenhum. Falta de... Lilian. Lilian? Sim. Sim. Na quinta linha de baixo para cima, a postura pessoal de vítima permitindo o acompliciamento com assediadores. Poderia falar um pouquinho desse mecanismo, como que funciona e como que a vítima ela pode superar isso? Essa postura de vítima, essa pessoa, essa consim, que ela possui essa espectrofobia, eu vejo que ela tem essa condição vitimizada. Então, o que seria isso? Então, a falta de autoenfrentamento dessa pessoa com a realidade extrafísica já denota isso. Tá? Então, ela sempre tem um argumento, o relato dela com a vivência do parapsiquismo dela é sempre muito emocional. Então, você vai ver que ela carrega na tinta isso. Isso eu acho bem interessante, essa questão. E o que ocasiona isso? Essa própria dramatização da pessoa, se ela não levar para a racionalidade e enfrentar isso, esse ciclo vai ficando vicioso, da vitimização, né? E isso vai cada vez mais potencializando os assédios dela. Que isso, ela não quer ver o que está ao redor dela, ou até mesmo fazer assistência com o parapsiquismo, que ela tem, porque ela consegue ver, mas ela tem medo, e isso vai gerando alguns pertúrbios para ela. Então, ela sempre está com mal-estar, provavelmente ela deve ter labilidade parapsíquica, emocional, né, porque ela assimila, mas também não quer se enfrentar com essa realidade. Então, isso vai potencializando os assédios. Autoassédios, né, que ela tem por esse processo dela, e depois conturba com o heteroassédio. Então, como é que a gente faz para superar isso? Eu vejo assim, primeira coisa, enfrentar. Enfrentar como? Tem que ver o jeito de cada pessoa, técnicas individuais. Aí não tem, tipo, receita de bolo. Mas o fato é, cair a ficha da pessoa, que ela tem, se ela é intermissivista, se ela está aí atenta para que ela quer se tornar uma pessoa assistencial, ela tem que colocar a mão na massa. Então, é largar a mão do egão, que no fundo essa vitimização é um egão. Então, na verdade, ela quer ser assistida sempre, né? Ela não quer colocar o passo para frente e virar assistente. É um receio muito grande de virar assistente, nesse caso. Então, ela tem todo o potencial para ser, mas ela fica se segurando. Então, é abrir mão. Então, colocar o peito à mostra e vamos lá, vamos em frente. Do chão não passa. Nem mesmo com as questões parapsíquicas, do chão não passa. Então, a gente erra na primeira, acerta na segunda, e assim vai indo. Então, é interessante você dar uma olhada na questão aqui que eu coloquei da terapêutica. Tá? Então, na terapeuticologia, eu coloquei assim, a busca de informações técnicas. Então, por que disso? Muitas pessoas são ignorantes quanto ao parapsiquismo. Ela tem aquele parapsiquismo mais rústico, primitivo, instintivo, tá? Porém, elas não têm base nenhuma teórica. E isso gera medo para elas, porque elas não conhecem, está acontecendo algo com elas que elas acreditam, elas dramatizam aquela situação, exageram aquela situação pela falta de conhecimento e que vai gerando autoassédios nela. Então, no momento em que ela busca livros, projeciologia, assim por diante, livros de parapsiquismo, né, ela começa a criar sinapses, ou até mesmo recuperar cons a respeito, né, a recuperar essa lucidez perante o parapsiquismo. Tá? Então, aqui eu coloquei o estudo, leitura sistemática, eliminando o ignorantismo parapsíquico. Fazer leituras dos médiums, que têm biografias de médiums, que eles falam o que eles sentem, o que eles veem, o que acontece quando a consciência aparece, tipos de consciências, então coisas básicas, para ela ver que existe uma elencologia grande e que não é nada assim do outro mundo. Né? A questão da experimentação, começar a trabalhar manobras energéticas, porque no fundo a pessoa que ela tem um medo, ela é muito suscetível às coisas, ela é altamente influenciável. Então, se qualquer um relatar algo do extrafísico, ela com certeza vai cair, porque ela é vitimizada, tem medo, se borra nas calças e não quer enfrentar. Né? Então, ela tem que ganhar gabarito de defesa energética. Então, ela tem que começar a ficar mais segura com ela mesma, com a questão do parapsiquismo dela. E eu vejo assim, EV, essencial, fazer técnicas de acoplamento energético, clarividência facial, né? E o principal, projeção lúcida.
que no momento que ela consegue uma extrapolação de projeção lúcida, ela começa a verificar que esse mundo não é bem como ela pensou, né? Ela começa a ter uma visão maior, ampliada, dessa questão da multidimensionalidade. Anotações e feedbacks. Não sei se ficou claro, se deu para ajudar, né?